Bom dia, boa tarde pessoal, tudo bem? Então, gente, hoje no vídeo eu gostaria de falar um pouquinho sobre o teleporte quântico, né? Tentar explicar um pouquinho o protocolo para vocês. Confesso que não é algo tão simples assim, tá? Mas para aqueles que não sabem de álgebra linear, assistam o vídeo assim mesmo para pegarem a lógica, quem sabe acender aí uma curiosidade e estudar mais sobre a área. Tentem pegar as ideias. Para aqueles que já sabem um pouco mais de álgebra linear, tentem fazer as contas depois em casa. Eu não vou me estender aqui muito. Vou tentar passar rapidamente o que são os conceitos rapidamente, né? Só para a gente é, não ficar tão perdido. Mas já adianto que eu não vou abrir tantas contas, tá? Porque senão já vai ficar aqui um bom tempo. Então depois pratiquem. E aqueles que não sabem também, estudem um pouquinho e tentem, vocês vão ver que não é tão complicado. Eu vou tentar explicar aqui um pouquinho os conceitos, mas, por exemplo, um dos principais que é o emaranhamento, que acredito que todos já tenham ouvido falar. Eu não vou poder me estender muito aqui, porque senão a gente pode ficar aqui 2 horas só falando de emaranhamento, né? Mas se vocês tiverem interesse, no próximo vídeo eu posso trazer um pouquinho sobre emaranhamento. Eu vou estar olhando para cá porque minha tela tá aqui, tá? Mas aqui fica só a câmera. Então, vamos lá. Então, o teleporte quântico. Qual que é o nosso objetivo? Bom, os nossos dois heróis aqui vai ser a Alice e o Bob, né? Acho que para aqueles que já estudaram um pouquinho aqui de quântica, fica sempre lembram da Alice e do Bob, né? A gente que são os clássicos, né? Então, qual que é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo, eita, aí pronto. O nosso objetivo vai ser o quê? A Alice, ela quer mandar ela quer mandar um estado desconhecido para o Bob, né? Então ela quer mandar um estado desconhecido, desconhecido para Bob, certo? E vamos chamar esse estado desconhecido de cat fee, né? Tanto faz, vocês podem escolher. E eu vou definir que esse estado desconhecido ele é na base S, tudo bem? Isso são bases vetoriais, né? Para aqueles que já viram álgebra linear. Para aqueles que não viram, não se preocupem tanto com isso, tá? Só para deixar aqui bem certinho. Certo? E eu vou definir ele como sendo um alfa zero mais um beta um, né? Então, o alfa e o beta são as probabilidades desse estado ser zero ou ser um, né? Mas como a gente não sabe, ele é um estado genérico, ele é um estado qualquer. Tudo bem? Então, o nosso objetivo a Alice está lá no, sei lá, num canto do mundo, a Alice está aqui no Brasil e ela quer mandar esse estado desconhecido phi, que só ela sabe, né, para o Bob. Sem dizer para o Bob esse estado, né? E vamos dizer que o Bob tá na Austrália, né, do outro lado do mundo. E para isso, a Alice ela pode mandar apenas dois bits clássicos, tá? Então, Alice, para ela poder fazer isso, ela pode mandar. Então, Alice pode mandar dois bits clássicos. Tudo bem? Para aqueles que tiverem dúvida, esse símbolozinho aqui, esse que a gente chama de cat, né? O cat, tudo bem? Vou pegar aqui um cat qualquer. O cat ele nada mais é do que um, uma matriz coluna, tá bom? Um vetor coluna, tudo bem? Então isso aqui é um cat. Então a gente só escreve assim. Então isso aqui são vetores, né? Tranquilo? Então isso são os cats que eu estou escrevendo aqui. Beleza. Além do mais, ambos ambos compartilham de um estado maximamente emaranhado. O que é um emaranhamento, gente? Uma maneira assim, bem simples. Melhor, o que é um estado maximamente emaranhado? Imagine que uma caixa tem uma bola azul e uma bola vermelha. Se eu tirar uma bolinha e ver que é azul, eu automaticamente sei o resultado. Eu sei que a outra é a vermelha sem nem ter que olhar. Tudo bem? Porque eles estão tipo correlacionados, emaranhados. Eles estão amarrados. Então, o emaranhamento é isso. Se eu sei um,
Eu não preciso medir o outro para saber o resultado dele, tudo bem? Então, esses são os estados emaranhados, maximamente emaranhados. E os estados maximamente emaranhados que eu estou falando aqui são chamados os estados de Bell, né? Que nós temos quatro. Mas no caso aqui, a Alice e o Bob, eles vão compartilhar um estado maximamente emaranhado, né? Então, eles compartilham um estado maximamente emaranhado, né? Que é o psi00, tudo bem? Que é dado por 1 raiz de 2 0, 0. E aqui eles vão estar na base AB, né? Alice e Bob, ou seja, o Alice e o Bob têm acesso a esses daqui. Mais 1 AB. Tudo bem? Então, esse daqui. Então, ambos têm acesso a esse estado. Tranquilo? Então, isso aqui é o que a gente vai precisar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é nós vamos. Então, o estado inicial do nosso sistema. Então, o estado inicial do nosso sistema. Inicial. Melhor, deixa eu escrever primeiro aqui o circuito, né? Então, o nosso circuito para o nosso protocolo vai ser o seguinte. Deixa eu tentar fazer aqui de uma maneira minimamente decente, né? Então, a gente tem aqui uma linha. Aqui é o nosso PC00, tudo bem? Aqui é a Alice. Aqui é o Bob. Tudo bem? Então, e a Alice, ela tem acesso ao Fi, né? O estado Fi. Tá certo aqui? Tá. Então, beleza. Então, o que ela vai fazer primeiramente? A Alice, ela vai fazer uma medida de Bell. O que é uma medida de Bell? Uma medida de Bell, gente, você aplicar uma C-Note e uma porta Hadamard, tudo bem? Então, o que significa isso? A C-Note é basicamente um bit flip, né? Então, se eu tenho aqui, sei lá, 1, 0, né? E eu aplico aqui uma C-Note, o que acontece? Como o primeiro bit é 1, o segundo vai flipar, ele vai virar 1 também. Isso que é basicamente uma C-Note. Se esse daqui fosse 0, não ia mudar nada, eles iam continuar assim. Tudo bem? Então, basicamente, isso que é uma C-Note, tá? Depois eu posso explicar mais detalhadamente sobre isso. E o que é a Hadamard? A Hadamard é basicamente a porta lógica que cria uma superposição, tudo bem? Então, nós vamos criar uma superposição entre esses dois aqui, de uma maneira bem simples, né? De se explicar. E o que esse Bell Measurement, essa medida de Bell faz? Aqui eu botei Bell Measurement porque é medida de Bell em inglês, né? Por costume aqui, que é a minha anotação. Então, ela basicamente ele vai nos retornar um I e um J. O que esse I e J são? Então, por exemplo, se eu tenho o estado aqui, ó, psi00, que é o nosso caso, e eu fazer aqui uma medida de Bell, né? Ele vai me retornar I igual a 0, J igual a 0. Tudo bem? Então, ele me retorna aqui o estado. Tudo bem? Então, de forma clássica, né? Então, esses daqui são bits clássicos. Tudo bem? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, ele vai me retornar aqui um I e o J. Tudo bem? E o Bob, com essas informações, a Alice vai falar, ó, Bob, eu medi tal coisa. Então, com essas informações, ele vai aplicar a porta de Pauli I, x elevado a I, e depois a porta de Pauli z elevado a j. Tudo bem? E com isso, ele fazendo isso, ele vai ter o estado φ sem com que a Alice tenha passado para ele. Perceba que agora que o estado ele tá na base B, né? Porque ele tá no pop. Tudo bem? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Então vamos começar. Então, nosso estado inicial, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, vai ser fazer a gente vai ter que fazer aqui, então, a união de φ
S com o nosso estado Φ0. Tudo bem? Para o AB, né? Porque eles são compartilhados sinapolares pelo Bob. Esse x aqui, gente, é um produto tensorial, tá? Então, se vocês pesquisarem no Google aí, em um minutinho, vocês já percebem, já descobrem aqui que é um produto tensorial, tá? É uma multiplicação que a gente usa em álgebra, né? Então, se eu tenho aqui, vou até explicar, se eu tenho aqui AB, produto tensorial, C, D, eu vou ter aqui um vetor 4 por 4 que vai ser um AC, AD, BC, BD. Tudo bem? Então, esse aqui é o produto tensorial. Essa é a operação aqui que eu estou fazendo. Tudo bem? Top. Então, beleza. Então, a gente vai fazer o produto tensorial entre os dois aqui. Então, lembrando, o A, o Φ é esse daqui, e o S, o Φ é esse daqui, e o Psi é esse daqui, né? Então, se a gente fazer então o produto tensorial aqui, de novo, gente, eu não vou fazer as contas, tá? Eu tenho aqui já feito, senão já vai ficar aqui meia hora. Depois vocês abrem. Isso daqui vai dar 1 raiz de 2 alfa 0, 0, 0 SAB, né? Porque agora isso aqui são superposições nas três bases vetoriais. Mais alfa 0, 1, 1 SAB mais B 1, 0, 0 SAB. Vou escrever aqui embaixo, continuar aqui embaixo, mais beta 1, 1, 1 SAB. E fecha aqui. Então, o produto tensorial entre esses dois estados vai me dar isso daqui. Tudo bem? E aqui eu vou ficar fazendo eu vou fazer algumas operações vai parecer estranho que isso aqui melhorar, vai ficar bem feio. Mas isso daqui vai nos ajudar daqui pra frente, tá? Então meio que assim, eu vou separar isso em vários produtos sensoriais, tudo bem? Para que daí a gente possa fazer. Vocês vão ver que isso daqui vai se tornar muito mais simples, tá? No começo vai ficar bem difícil, mas vocês vão ver que depois vai ficar bem mais fácil. Meio contraintuitivo, né? Mas tá bom. Então, eu vou reescrever isso daqui como assim, ó. Se vocês abrirem as contas, vocês vão ver que isso daqui é verdade, tá? Eu não tô mentindo pra vocês. Então, beleza. Então, terminei de escrever aqui. E fica esse monstro aqui mesmo, tá? Mas o que a gente consegue ver? Que muitas dessas coisas elas acabam se cancelando, tudo bem? Então, a gente consegue reescrever todo mundo, por exemplo. Isso daqui, gente, se vocês verem, isso daqui é o Psi, tudo bem? E isso daqui é o Φ. Né? Então, por exemplo, isso daqui, ó. Cadê? Isso daqui. Isso daqui. Perdão, isso daqui não, né? Isso daqui, ó. Né? Isso daqui é o Psi00, né? Então a gente consegue reescrever bastante as coisas de uma maneira bem mais simplificada, né? Então eu vou reescrever isso daqui. Então vocês pausem aí, tentem fazer um pouquinho aí daquelas famosas substituições, umas maracutaias que a gente vive fazendo aqui na física, né? E tentem chegar nisso daqui, olha só. Então a gente vai chegar em. Então eu vou pegar esse 1 sobre raiz de 2, eu vou meio que distribuir, né, entre eles. Então eu vou ficar com 1 sobre meio, né, multiplicado por Psi00. A gente já viu que isso daqui é verdade, né? Produto tensorial Φ de B, né? Porque aqui a gente está na base B. Isso aqui não é um beta, não. Isso aqui é um B, tá? E aqui faltou um B também. Isso aqui é na base B, né? Isso, perfeito. Beleza. Ok. Então, Φ de B. Φ de B, tem essa frase. Mas, aqui, esse daqui, ó, é 0, 1. 0, 1 e 1, 0, né? Então, isso daqui vai ser mais Φ 0, 1 SA, produto tensorial, uma porta X de Pauli, a porta X de Pauli, Φ de B, mais
Φ 1, 0. Produto tensorial aporta Z de Pauli, Φ B, mais a Φ 1 na base SA, produto tensorial, sigma X, sigma Z, produto Φ de B, né? Produto tensorial. Então, a gente consegue reescrever isso daqui dessa maneira, tá? Então, depois, quem não sabe, né, quem está vendo isso aqui pela primeira vez, depois pesquisem como é que é a forma matricial de φ de x, vocês vão ver que a gente consegue achar elas aqui fazendo umas maracutaia, né? Não é uma conta tão simples, concordo, mas assim, qualquer coisa, só confiem em mim que eu não estou mentindo para vocês, tá? Beleza, então basicamente acabou nosso protocolo, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? É o seguinte, então a Alice, ela tem que medir, a Alice mede na base SA, tudo bem? Nos estados de Bell, né? Nos estados de Bell, certo? Então, por exemplo, se a Alice medir, então Alice medir. Então, se a Alice medir um psi de 0, 0, certo? Significa que o Bob, então significa que o estado do Bob, né? O estado do Bob vai ser, consequentemente, o Φ. Então, se a Alice medir na base SA o Φ de 0, 0, consequentemente, esse estado aqui vai se colapsar para essa. Então, quer dizer que significa que todo isso daqui vai se colapsar para isso daqui, certo? Deixa eu até pegar aqui a canetinha aqui. Só? Tem? Não tem. Então, se a Alice medir isso daqui, todo o estado se colapsa para isso daqui, então, consequentemente, o Bob tem o Φ de B. E a Alice ficou com o Φ de 0, 0. Tudo bem? Isso é para todos. Se a Alice medir esse daqui, significa que o Bob tem esse daqui. Tudo bem? Porque o estado se colapsa. Lembra que eu falei de emaranhamento? Isso só é possível por causa do emaranhamento. Porque se ele sabe E, se a Alice sabe um, consequentemente o Bob sabe o outro sem nem precisar medir. Tudo bem? Isso já foi testado, tá? Tem até um experimento sobre isso já e deu tudo certo. Então, beleza. Então, se a Alice medir o Φ de 0, 1, o estado do Bob vai ser o sigma x Φ de B. Se a Alice medir o estado 1, 0, o Bob vai ter o sigma z Φ de B. Esse B aqui, gente, é um índice, tá? Pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas, que é um índice, tá? Isso aqui é a base vetorial do estado. E se ele medir um psi de 1, 1, o Bob vai ter o psi de x, psi de z, Φ. Desculpa pela letra, tá? Ele vai ter esses estados aqui, certo? E lembra que a Alice ela faz faz aquela medida de Bell que ela consegue um I e o J? Acho que eu até desenhei aqui, ó. Perfeito. Ela tem esse I e o J. Então o que ela tem que fazer? Ela vai fazer essa medida agora. Então ela vai fazer a medida de Bell, né? Ela já fez. E ela vai enviar o I e o J para o Bob. Então ela envia I e J para Bob. Então o Bob ele tem que aplicar a porta sigma x elevado a i e sigma z elevado a j nos seus estados anteriores, certo? Então, por exemplo, no primeiro estado ele tem que aplicar sigma x e sigma z elevado a 0, ou seja, é o próprio estado φ de b, que é o que ele queria enviar. No segundo momento, que botei um 0, sabe por quê? No segundo momento,
eu tenho sigma x vezes φ. Então, eu tenho que enviar... Ixi, aqui tá invertido, né? Perdão. Aqui eu fiz a abobrinha, perdão. É o contrário isso daqui, tá? Isso daqui é um J e aqui é o I, né? Senão dá... Fiz a abobrinha. Então, então, ele tem que aplicar de novo nesses dois. Então, vou até escrever aqui. Então eu vou ter, ó, o sigma x vezes sigma x, certo? Porque é elevado a 1. Deixa eu escrever aqui de uma outra maneira. Ó, sigma x elevado a 1, sigma j elevado a 0, vezes sigma x, vezes o φ de b. Tudo bem? Então, isso daqui é 1. Sigma x vezes sigma x, isso aqui é uma propriedade dos estados de Bell, tá? Qualquer estado de Bell ao quadrado é a identidade. Então, isso daqui vai dar o próprio φ de b. Tudo bem? Então, aqui a gente vê que a gente consegue chegar também no φ de b. Fazendo a mesma coisa pro segundo. Então, de novo, agora, quem vai estar... Aqui é um z, tá? Então, o φ de z vai ser 1 e o φ de x vai ser 0. Vai dar a mesma coisa. Quando os dois forem 1, isso daqui vai ficar φ de x vezes φ de x, que vai dar 1, né? Vamos fazer, né? Sem preguiça. Então, ó, aqui pro segundo, vou reescrever aqui o estado psi, né? Então vai ser psi de z, φ de b, multiplicado por φ de z elevado à primeira, vezes φ de x elevado a 0. Isso aqui corta, isso aqui vai dar φ de b. E por último, né, vai ser φ de z, φ de x, vezes φ de z, φ de x, sigma, perdão, gente, nas letras gregas que me confundido, sigma z, vezes φ b, né? E por fim, eita, o que aconteceu aqui? Então, beleza. E por fim, se a gente fazer aqui, ó, esse vezes esse é o quadrado, dá 1. Então, esse aqui se quarto. Esse vezes esse é o quadrado, dá 1. Esse quarto, a gente sobrou só o φ de b. Então, a gente consegue ver que seguindo esse protocolo aqui, a gente consegue enviar informação, né? O teleporte quântico ele é um envio de informação, não é um envio que a gente pensa em matéria, né? Mas é um envio de informação. Então, seguindo esse protocolo, ela faz a medida, pega o I e o J, ele pega esse estado aqui que ele tinha e ele faz a multiplicação entre φ de x e φ de j. Aqui está invertido de novo, né? Aqui está invertido de novo. Deixa eu trocar aqui só. Para ficar bem certinho. Tudo bem? Então, esse é o teleporte quântico. É assim que funciona. Esse é o protocolo. Tudo bem? Então, a partir dessas continhas aqui, a gente consegue transmitir informação, né? Não é transmitir, perdão. Teleportar informação. Então, a Alice consegue passar para o Bob esse estado desconhecido φ sem falar para Bob. Tudo bem? Sem que Bob tenha que medir. Então, isso é o teleporte quântico. Eu sei que não é o que a gente esperava, não é igual em desenho, em filme, mas a gente consegue fazer dessa maneira. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro essa parte finalzinha. Tudo bem? De novo, refaçam as contas, reassistam o vídeo para ficar bem mais claro. E nós nos vemos na próxima vez, beleza? Tchau, tchau, galera. Obrigado.